E, finalmente, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Rita, eu sou aluna da graduação de Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba. Eu sou parda, tenho o cabelo cacheado castanho, meus olhos também são castanhos, e estou usando uma camisa listrada branca e rosa pink. Eu estarei sendo a monitora de vocês nessa atividade, a mesa acolhimento entre nós, intervenções possíveis como atores escolares, juntamente com a minha amiga Charlotte. Opa, perdi aqui. Então, bom dia, meu nome é Charlotte, também sou aluna graduanda do curso de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, e juntamente com Rita, você é uma das monitoras dessa mesa. E eu sou uma mulher branca, com os cabelos castanhos claros e olhos castanhos, e uso óculos de grau. E é isso, aproveito o espaço para agradecer, né, a oportunidade de estar colaborando com essa mesa redonda e também me coloco à disposição, se assim for necessário, né, no chat e tudo mais, prestação de slide, etc. Ok? Passo a palavra para a Rita. Então, gente, antes de continuarmos com alguns avisos, eu gostaria de dar um agradecimento um pouco mais especial agora às participantes, né, da nossa mesa que vieram aqui de forma tão solista compartilhar o conhecimento delas conosco. Eu peço desculpas se eu errar o currículo de alguém previamente, porque às vezes eu fico nervosa, mas eu vou tentar o meu melhor, prometo. Nós temos o prazer de receber hoje aqui a psicóloga Verônica Gomes Nascimento, mestranda e doutora, mestra e doutora em psicologia pela Universidade Federal da Bahia e também em ciências da educação pela Paris 8, especialista em psicomotricidade pela Unifax e atual docente do Centro Universitário Maurício Nassau, como também docente temporária da Faculdade de Educação pela UFBA. Nós também temos o prazer de receber a psicóloga Diara Viana, que também ela se coloca como mestranda do curso de psicologia na Universidade Federal da Paraíba e também é bacharela em humanidades. Eu errei, foi. Levou ela para Paraíba. Ai, meu Deus, desculpa, gente. Tudo bem, fique Mas é bom tranquila. passear na Paraíba, né? Tudo bem, tranquilo. Então, perdão, não vou mentir, gente, eu vou pegar aqui uma colinha rapidinho para não errar Sem mais. problema não, fique tranquila, Tranquilo. Rita. Ela é mestranda do curso de Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba e também bacharela em Humanidades e também especialista em Neuropsicologia pela FFADBA. Nós também temos o prazer de receber a presença da psicóloga de formação Alice Brito Pinheiro, pela Universidade Federal da Bahia e também acompanhante terapêutica também pelo projeto escolar da UFBA, projeto de extensão. E, por fim, porém não menos importante, nós temos o prazer de receber a psicóloga Crislândia Araújo, mestranda em Psicologia do Desenvolvimento, também pela Universidade Federal da Bahia. Bom, reitero meu agradecimento e as desculpas pelos erros que ocorreram, mas, de verdade, é um enorme prazer as ter aqui. Tenho certeza que as reflexões aqui tratadas serão tão importantes para o nosso campo acadêmico, mas também como pessoas mesmo, vivendo em sociedade. E, por fim, gostaria de dar alguns avisos. Primeiramente, sobre nossas medidas de segurança. Nós pedimos encarecidamente que não ocorra o compartilhamento do link, para que pessoas que não estejam inscritas de um evento não entrem. E caso ocorra alguma invasão, apesar disso, não se preocupem. Eu e Charlotte vamos fechar a sala e reenviaremos um link para vocês pelo Siga Eventos, que também chegará no e-mail dentro de 5 minutos. Outra informação importante é em relação à frequência. O link da frequência será colocado no chat e pedimos que fiquem atentos, porque o registro da frequência é o que vai assegurar que ganham o certificado da atividade no momento pós-evento. E, por fim, em relação ao tempo. Eu e Charlotte estaremos marcando o tempo, tanto a prol dos proponentes, como também das pessoas que se sentiram dispostas a participar da intervenção, das discussões, posterior ao compartilhamento da fala da mesa redonda. Fazemos isso por causa das outras atividades do evento e também para gerar um maior dinamismo na discussão.
Pedimos aos proponentes que não alonguem suas falas acima de 15 minutos. Eu e Charlotte avisaremos quando vai faltando uns 5 minutos. E as pessoas que desejarem fazer as intervenções, pós a fala de todos os proponentes, pedimos que não alonguem suas questões a mais de 2 minutos, para dar tempo das pessoas falarem e também os próprios proponentes poderem responder de forma confortável às questões que surgirem. No mais, eu agradeço a presença de todas e todos novamente e passo a palavra para a psicóloga Verônica. Obrigada, Rita, por essa introdução, pela apresentação. Gostaria até de saber primeiro se vocês poderiam compartilhar os slides, para a gente é um pouco mais tranquilo, para a gente continuar vendo todo mundo. Podemos sim, só um momento. Pronto, enquanto isso eu vou iniciando, né? Então, eu sou Verônica Gomes Nascimento, como Rita já apresentou, sou psicóloga e também mestra, doutora, né, em Psicologia do Desenvolvimento, venho trabalhando com Psicologia e Educação. Isso profissionalmente, sou supervisora das extensionistas, junto com minha colega e amiga querida Kiniara Viana, e nós teremos nessa mesa justamente a nossa presença, né, das supervisoras, com a extensionista Alice Brito e com a nossa colaboradora Cris Leane. Não fiz a minha autodescrição, então farei agora nesse momento, né? Sou uma mulher parda, com cabelos escuros, curtos, na altura do ombro, mais ou menos. Estou com uma blusa vermelha, vinho, com flores brancas. E iniciarei, então, agora a apresentação da mesa. Então, nós somos da Universidade Federal da Bahia, mas seria um prazer, Rita, termos algum momento na Universidade Federal da Paraíba. Você já convidou Niara, espero que você me convide também em algum momento. Então, nosso momento aqui agora, nessa mesa 2, vai ser para apresentar uma prática que a gente começou bem agora, no contexto da pandemia, né? Que se refere ao espaço de acolhimento entre nós, intervenções possíveis com atores escolares. Nós somos de um grupo de pesquisa chamado CULTES, Investigações em Psicologia Cultural. Esse grupo de pesquisa e extensão é coordenado pela professora Maria Virgínia Machado Dazani, do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia, e nós realizamos algumas práticas de extensão no contexto da escola pública. Atualmente, são práticas mais voltadas para a inclusão escolar, mas a gente vem desenvolvendo um trabalho mais ampliado, com oficinas. A gente vai detalhar algumas coisas, estou só introduzindo de alguma forma, então a gente vem trabalhando também nesse contexto mais ampliado, considerando, né, a complexidade da inclusão e da atuação na escola, a importância de alguma prática voltada para a psicologia de educação, para a psicologia escolar. E aí, essa prática com as professoras, com os educadores de modo geral, né, não só com as professoras, mas com os atores escolares, vem muito nessa direção, né, nessa tentativa de ampliar a nossa prática, sobretudo nesse contexto tão delicado da pandemia de Covid-19. Então, já seguindo aqui a sequência dos slides, então a gente considera, né, que a pandemia trouxe inúmeros desafios para diversos âmbitos da sociedade, dentre os quais está o setor da educação. Então, os estudantes, professoras e demais funcionários foram atingidos diretamente pela necessidade do isolamento ou distanciamento social, que é uma realidade para todos nós. Pode passar, por favor. Nós passamos justamente, né, por essa dinâmica do fechamento das escolas e, consequentemente, muitos medos, preocupações relacionados à continuidade dos processos educacionais de modo remoto. Achávamos que apenas ficaríamos em casa 15 dias, né, e esse período se prolongou bastante. Então, iniciamos as práticas remotas, então, muitos medos, preocupações em relação a isso. E também em relação à possibilidade de retorno às aulas presenciais, bem no meio da pandemia, né? Pode passar, por favor. Bom, já antecipei um pouco sobre o nosso grupo. Então, o nosso grupo de extensão universitária trabalha com alguns projetos de extensão
mas tem esse projeto que é o guarda-chuva, assim, é um projeto maior, que se chama Família, Escola e Desempenho Acadêmico, construindo redes de apoio e intervenções. Essa prática é realizada justamente pelo CULTES, que é o Grupo de Pesquisa e Extensão, Intervenções em Psicologia Cultural, Cultura, Linguagem, Transições e Trajetórias Desenvolvimentais, que é vinculado ao Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia, e precisamos passar por novas possibilidades de intervenção, né? Foi necessário, diante desse contexto que a gente está caracterizando. Pode passar, por favor, Rita. Então, já contextualizei também um pouco, mas então, já atuávamos com estudantes, com famílias e professoras de uma escola municipal de Salvador, desde o ano de 2013, considerando a prática inclusiva, mas 2012 algumas práticas já aconteciam, e nós, a partir desse contexto pandêmico, né, foi possível propor um espaço virtual de escuta e acolhimento para os atores escolares desta instituição educativa. Então, sobretudo dessa instituição, porque a gente começou a atuar também em uma outra escola a partir de 2017, mas a escola que mais aderiu à proposta nesse momento foi a escola que a gente já tinha um trabalho mais longo. Qual foi o objetivo? Acolher, né, e compreender de que forma os atores escolares estão a vivenciar esse período de distanciamento social. Vou continuar, né? Então, Vou continuar vou passar aqui. a palavra para a Niara. Vou fazer minha autodescrição, né? Agradeço também a apresentação, né? Niara, sou psicóloga, sou uma mulher parda, né? Cabelos cacheados, tá preso, uso óculos, azul marinho, tô com uma blusinha assim, com umas florezinhas e umas folhas. E seguindo, né, falando da extensão, Verônica já deu uma contextualizada também sobre esse trabalho que é realizado nessa articulação, né, da psicologia e educação, numa atuação em escolas públicas do município de Salvador. Pode seguir, por favor? Outro slide. E assim, a gente acha bem importante a gente trazer essa via, né, falar dos caminhos da extensão universitária. A gente tem o ensino superior, né, nesse tripé, que ele se fundamenta no ensino, pesquisa e extensão, especialmente quando a gente pensa nas universidades públicas, né, federais. Esse tripé, ele aparece de uma forma bastante significativa. Então, o ensino, né, o ensino de qualidade, a pesquisa, que é esse campo, esse espaço, né, de produção de conhecimento, e a extensão, que é onde a gente está localizado especificamente, né, a partir dessa prática, desse relato de experiência que a gente vai estar trazendo, também vinculado ao que a gente chama de grupão, né? Lá a gente chama de grupão, que tem esse grupo maior, onde tem todos os estudantes, mestrandos, doutorandos, onde acontece a produção de conhecimento através da pesquisa e onde o nosso grupo também se insere, né? A extensão como uma via muito significativa, né? Que oferece essa possibilidade de abrir, né? De levar o estudante para o campo, né? Para a experiência. Isso é super importante para a formação. E aí a gente tem a extensão, né, nesse lugar como propiciadora de atuação, né, em uma dada realidade, em vários contextos, no nosso caso, no contexto escolar, na perspectiva de uma mudança, na perspectiva crítica, né, no alargamento de competências também pessoais, relacionados também à formação, cooperação em situações coletivas, e a gente se depara sempre com esse questionamento que Carvalho, 2017, traz, né? Nós estamos ali, chegando nesse espaço, nesse contexto de desenvolvimento que é a escola, para a aplicação de saberes, para a produção de conhecimento, é só isso, né? Ou a gente está ali também no espaço de troca. Então, essa é a nossa perspectiva, né? O nosso objetivo de poder estar ali naquele espaço
levando alguma coisa, mas também aprendendo muito, aprendendo bastante, né? E são questionamentos que a gente também ouve, né, em relação aos professores, aos atores escolares, porque o espaço escolar é um espaço que recebe muita gente, né, muitos estudantes, e às vezes até chega, né, faz a sua pesquisa, né, a sua intervenção, e como é que fica esse depois ou esse retorno para a escola, né? Então, o grupo, ele é muito feliz, né, nessa possibilidade de poder efetuar muitas trocas nesse trabalho que vem sendo realizado na escola, né? Como a Verônica falou, né, a gente vinha de um caminho, de um trabalho dentro da inclusão escolar, com estudantes, né, entre estudante, família, escola, e aí veio essa pandemia fazendo com que novas intervenções pudessem surgir, e as meninas vão estar detalhando, né, para a gente essa experiência que a gente passou, que foi muito rica, né? Vocês vão ver aqui que foi realmente uma experiência muito significativa para o nosso grupo, né? Pode seguir? E aí, também para contextualizar um pouco o nosso grupo, né, como um todo, a gente traz aqui uma linha do tempo, né, de quando começaram as atividades. Começou em 2012, com atividades diversas, de oficina, né, nas escolas. A partir de 2013, a gente começou a atuação em inclusão escolar, né, que é um trabalho que vem sendo desenvolvido de uma forma mais intensa, mais intensiva, né, no nosso grupo de extensão. E foi seguindo os anos, até que em 2017, isso antes a gente trabalhava em uma escola, 2017, Verônica mencionou, houve algo interessante, porque um estudante que estava nessa escola, né, ele, no Fundamental 1, na escola não tinha Fundamental 12, e aí a gente fez esse processo de acompanhamento, né, dentro do processo de inclusão escolar, para poder acompanhar esse estudante. E seguimos nessa prática de acompanhamento terapêutico escolar. Até que em 2020, né, com a pandemia, que a Verônica trouxe mais detalhes, a gente se mobilizou para pensar, né, de que forma a gente poderia continuar esse acompanhamento na prática da extensão, com os estudantes, a família e a escola, e disso tudo também surgiu essa nova possibilidade de atuação, não somente com o estudante fora da escola, né, com a mudança que houve com o fechamento das escolas, pensar uma atuação nesse processo de inclusão, né, de retomar esse estudante para a escola, mas também agora pela via dos professores, né, que é o foco dessa mesa aqui, que a gente vai estar detalhando nesse momento através das falas das meninas. Pode seguir. Então, agora é minha vez de falar, me apresentando, né? Sou Alice, eu sou uma mulher branca, de cabelo cacheado, longo, castanha, tenho olhos castanhos também, estou com uma blusa verde, assim, florida, e atrás de mim tem uma parede azul e outra parede branca. Então, eu vou iniciar fazendo articulação com a teoria, né? Sobre o que é que a teoria traz de ser educador, o contexto da educação na pandemia, né? E aí, Cury, no seu artigo de 2020, chamado Educação em Pandemia, ele vai falar justamente sobre a questão da invasão das escolas nas casas. Que a casa passa a não ser mais somente um espaço de troca de experiências entre os familiares, né? Um lugar de intimidade, mas passa a ser também um local onde as crianças vão ter que se adaptar de alguma forma para fazer as atividades que seriam feitas na escola, né? De alguma forma. E aí, alguns desafios acerca disso é justamente, por exemplo, a presença de múltiplas pessoas em poucos cômodos, né? Então, essa dinâmica dentro das casas acaba dificultando esse processo de educação. E isso, como destaca o autor, né? Mostra a desigualdade social de uma intolerável redistribuição de renda. Além disso, o diferente desempenho da educação presencial nas escolas, no ambiente escolar, do ambiente domiciliar, né? Essa diferença desse desempenho
justamente pelo impedimento temporário do acesso que, além da transmissão de conhecimentos e de convivência, para muitos é também um lugar de assistência social pela alimentação escolar. Então, muitos alunos vão para a escola justamente para ter a sua alimentação do dia e essa educação domiciliar, além disso, também prejudica essa convivência, né? Conviver com os diferentes das crianças. O autor destaca também a desigualdade referente à posse, acesso e ao uso das tecnologias digitais da informação e da comunicação, em termos de qualidade, competência e domínio. E isso a gente vai ver que é algo trazido pelas professoras também, né? Que é na nossa prática. Além disso, a invasão das escolas nas casas vem revelando a importância da figura e do valor profissional da professora. E assim ficam evidentes os limites de um ensino doméstico, já que os pais, tutores ou cuidadores não foram preparados para tal situação. Pode passar. Passo a fala para a Verônica. E aqui interessante a gente notar, nesse contexto da educação em pandemia, tem alguns elementos interessantes que o autor Santos, né, menciona em um artigo. Todos esses artigos sobre a pandemia são artigos bem recentes, né, todos de 2020, e é interessante que ele aponta, por exemplo, para um certo discurso um tanto ultra-otimista nesse momento pandêmico, né, de uma possibilidade de uma revolução a partir da pandemia. Então, um discurso um tanto apressado, né, e equivocado, que vai representar essa grande revolução na educação escolar pós-pandemia, que acaba criando uma certa expectativa justamente pelo uso das tecnologias, pela introdução das tecnologias no contexto educacional, mas aí ele vai dizer, né, que utilizar ferramentas e a internet em tempos de globalização não representa exatamente a introdução de novas formas ou práticas pedagógicas de ensino, e vai caracterizando o quanto que, na verdade, a gente vem reproduzindo as mesmas práticas, listas de atividades, dificuldades que são dificuldades que se repetem, né, e ao mesmo tempo, com essa expectativa de uma grande revolução, não se olha tanto para as problemáticas dos professores nesse momento, as problemáticas das famílias também, mas há uma ênfase pensando nesse contexto da educação. Então, ele vai dizer, por exemplo, que tem sido precipitado e incoerente pensar em uma revolução na educação pós-pandemia somente pela boa vontade, disposição e ação desse professor em tempos de isolamento social. Então, tem sido um tanto pesado, né, criar essa expectativa em cima desse professor, considerando a falta de preparo de todos nós para esse momento. Então, ele, continuando aqui, então, o professor que passou a utilizar mais fortemente os recursos da internet. E aí ele aponta que é preciso pensar em ações em âmbito das políticas públicas para a educação e no seu interior, refletir sobre aquelas que estão voltadas para a formação de professores, e que não existe, portanto, revolução na educação sem a ruptura com o elitismo educacional, sem a redução das desigualdades sociais, entre outras coisas. Então, que possamos questionar, né, todo esse movimento também, essa expectativa que tem sido colocada em cima, sobretudo dos professores e da escola, no sentido de que a pandemia tem sido uma grande oportunidade para revolucionar estratégias pedagógicas. Por um lado, sim, não deixa de ser, mas tem um outro lado aí bem importante que a gente precisa olhar, não dá para desconsiderar, e já puxando um pouquinho para a nossa experiência, que tem a ver com a sobrecarga em cima desse professor, sobrecarga de trabalho, sobrecarga em relação aos aspectos emocionais, e aí passo a palavra de volta para Alice, que vai dar continuidade a essa temática. Pode passar os slides. Então, trazendo mais um artigo, né, para articulação com a teoria, as autoras Ostenberg, Carraro e Santos, no seu artigo de 2021, elas fizeram uma pesquisa com professoras de diversas áreas, né, tanto do ensino infantil, ensino médio, até mesmo do ensino superior. E nesse artigo, elas destacam a importância da gente lembrar que as professoras, para além de educadoras, são seres humanos e que, assim como a maioria das pessoas, estão preocupadas e angustiadas com os momentos de tensão e um futuro incerto trazido pela pandemia da Covid-19.
E aí, nessa pesquisa, elas entrevistaram essas professoras de diversas áreas, justamente a fim de saber quais são os sentimentos, né, relacionados a ser uma educadora no contexto pandêmico. E aí, os principais sentimentos relatados pelas entrevistadas são basicamente relacionados à sobrecarga, preocupação em manter a atenção e o vínculo dos alunos entre si e delas mesmas com os alunos, já que isso acaba sendo dificultado, né, até mesmo pela distância. Saudade das rotinas, das pessoas e dos espaços, e a preocupação sobre o tempo para estar disponível para os alunos, né, que isso também acaba sendo modificado com o ensino remoto. Talvez se perca um pouco desse limite do horário e elas acabam tendo que ficar disponíveis até mesmo fora do horário regular de aula, e também a dificuldade com o tempo de preparação dessas aulas. Pode passar. Então, saindo um pouco da teoria para articular com a nossa prática, né? Quais foram as nossas intervenções com esses atores escolares? A gente identificou a necessidade de atuar com elas, né? Foram unicamente mulheres, não só as professoras, mas também ADIs, entre outras, até mesmo funcionárias da biblioteca. E aí a gente destacou, né, identificou a importância de discutir a situação da educação, da escola, das professoras, dos alunos e suas famílias na pandemia. E ver quais são os desafios dessa educação remota. E aí, diante disso, a gente realizou rodas de conversa e espaços de acolhimento realizados através do Google Meet. Então, foram duas coisas diferentes, que mais tarde a gente vai ver nessa diferença das rodas de conversa e espaço de acolhimento. Pode passar. Então, eu vou falar um pouco sobre as rodas de conversa. Foram 3 rodas de conversa. A primeira, o tema foi Palavras em Cena, uma roda de conversa entre atores escolares em tempos de isolamento. E as outras 2, o tema foi Isolamento Atípico, possíveis saídas, afetos e ações. Então, só destacando também que, apesar da gente levar esse tema, no momento da roda, a gente deixava que elas orientassem ali, né, aquele momento, trouxessem as suas angústias sem nada muito preditado, né? A gente não trazia nada muito pronto, elas que iriam trazendo as suas próprias angústias, realizando as suas próprias trocas, né, de experiências. Pode passar. E agora os principais temas abordados pelas professoras e outros atores escolares durante as rodas de conversa. A angústia associada à pandemia, o medo do vírus, dificuldade em enfrentar esse novo normal, a preocupação com o retorno às aulas presenciais, como lidar com a necessidade do distanciamento e, ao mesmo tempo, com o comportamento das crianças acostumadas com abraço, com beijo, etc. E a dificuldade de lidar com as perdas e com a falta do contato físico, saudade de abraçar os estudantes. Então, essa falta do contato vem tanto das professoras como também dos estudantes, né? E aí, uma das professoras relata um episódio em que uma estudante que tinha um diagnóstico de autismo liga, entre aspas, sem querer para ela, né? E aí ela traz isso como até mesmo uma possível forma dessa estudante demonstrar essa saudade. Será que foi sem querer mesmo? E aí, outra questão que elas trazem é a dificuldade das aulas remotas, né? A falta de retorno. Elas relatam que elas passavam as atividades, mas obtinham pouco retorno por diversos motivos, né? Tanto pelo próprio cansaço das famílias, pelo contexto pandêmico, muitas angústias, nem sempre se está preparado para realizar ali atividades, né? Ser produtivo, mas também por conta da falta de acesso à internet, muitas vezes também pela própria dinâmica ali dentro da casa, a dinâmica familiar. Então, elas relatam bastante essa dificuldade desse retorno das atividades remotas, né? E, além disso, o cansaço causado pela pandemia, tanto nas crianças e suas famílias, como também nas próprias educadoras. Pode passar. Outra questão que elas trazem, assim, de forma muito forte, que traz muita angústia, é o sucateamento da educação, né, a falta de comunicação da Secretaria de Educação com as professoras. Então,
Isso causa muita revolta, angústia e sentimento de impotência nelas, né? Além disso, a possibilidade do retorno presencial e a falta de estrutura da escola. Com a pandemia, essa questão da estrutura da escola foi piorando, né? Muitos problemas aconteceram com relação a isso, e isso gerou muita angústia nelas, até mesmo porque muitas vezes a escola não iria ter água disponível. Então, como iriam manter os protocolos da pandemia no ensino presencial nessa situação, né? E as desigualdades expostas, né? A disparidade entre as escolas públicas e privadas foram outro tema trazido por elas. Pode passar. E aqui a gente trouxe uma imagem de uma dinâmica que a gente fez em uma das rodas de conversa. A gente utilizou o programa Jamboard e a gente pediu para que elas relatassem como se sentiam em determinada situação, né, referente à pandemia e à educação. E aqui a gente pediu para que elas relatassem como se sentiam no início da pandemia. E aí o que aparece fiquei com muito medo, achava que não iria demorar, estava na expectativa de passar logo, fiquei apreensiva, mas estou mais tranquila, achava que duraria menos, achava que seria mais produtivo, e uma delas traz essa fala, né? Tive muito mais medo. Hoje percebo que nós nos acostumamos com muita facilidade. Isso é bom e ruim, mas passa de imediato nossa capacidade de transformação e evolução. Pode passar. E a gente também pediu para que elas relatassem como se sentiam no momento presente que foi realizada a roda de conversa. Então, agora, após quase 5 meses, eu estou cansada, me acostumei com a rotina não produtivista, estou sem expectativa sobre a volta da normalidade, cansada, não consigo produzir como achei que conseguiria e preocupada com a irresponsabilidade das pessoas. Então, aqui a gente vê muito essa cobrança de ser produtiva, né? Não só delas mesmas, sobre si mesmas, mas também de todo mundo, né? Dessa cobrança dos professores serem produtivos, né? Até mesmo a fala de que, pelo ensino estar sendo remoto, os professores não estariam fazendo nada. E aí, essa cobrança acaba sendo ainda maior. Pode passar. Sobre o home office, elas relataram que se sentiam era cansativo, mais cansativo do que o presencial, mexe com outros aspectos jamais acessados, trabalho dobrado, preocupação com o outro que se encontra na linha de frente, tranquilo, para outros foi tranquilo, né? Necessita de um foco e atenção que eu não tenho, é exaustivo. E aí uma delas relata essa entrada na privacidade, que até foi articulado com a teoria, muda a forma como enxergamos nossa própria casa. E, por outro lado, uma delas relata, né, é uma pena que não é para todos, que apesar de ser exaustivo, solitário, no momento era fundamental esse isolamento, né? Pode passar. E sobre o retorno das aulas presenciais, elas relatam que me assusta, mas não me aterroriza. Não consigo imaginar sem vacina, parece distante e diferente, preocupante, preocupada com o professor em usar os EPIs e falar o tempo todo, e significa o retorno a uma rotina exaustiva. Pode passar. E agora eu passo minha fala para a Crisleane. Olá, bom dia. Eu me chamo Crisleane de Araújo, sou psicóloga, sou mestranda em Psicologia do Desenvolvimento pela UFBA também. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, longos e ondulados. Estou usando óculos de graus com armação vermelha e uma blusa verde musgo. Então, pegando aí, né, o gancho da fala de Alice, né, sobre vocês perceberam que, né, esses atores escolares, né, essas professoras e outras funcionárias da escola tinham muito o que dizer, né, muita coisa que estava sendo discutida, né, na literatura atual veio sendo observada por nós, né, da extensão, né, do grupo de extensão. E aí, assim, a gente pensou, né, em supervisão, enfim, nas nossas reuniões, o que nós poderíamos fazer diante disso.
e nós fizemos 3 rodas de conversa, né, com um espaço aí de 1 mês, 2 entre elas, e ficamos pensando no que fazer a mais, né, assim, como é que a gente iria ofertar, né, um espaço aí em que as pessoas tivessem essa oportunidade de se expressar, de expressar suas emoções, expressar seus sentimentos, né, diante do que estava acontecendo, mas também construir, digamos assim, de maneira pessoal e especialmente coletiva, construir recursos, né, para lidar com esse momento. E aí nós tivemos essa ideia de promover os espaços de acolhimento. Então, nós colocamos o título, né, de Espaço de Acolhimento entre Nós, e aí nós fizemos 3 edições, lembrando que esse projeto, né, ainda está em andamento, nós continuamos fazendo o Espaço de Acolhimento entre Nós, estamos organizando, né, outras edições, a próxima edição não é algo que já se encerrou, né, está em andamento. Então, assim, eu vou mostrar para vocês o que apareceu, né, o que é que nós observamos nessas rodas de acolhimento, nesses espaços de acolhimento que foram pensadas a partir dessa demanda de fala. Nós percebíamos que, e elas falavam, né, que havia muita demanda de escuta, né, havia muita cobrança do poder público e pouca escuta do que elas realmente estavam passando, né, das dificuldades, etc. E nós, como já fazíamos esse trabalho, esse acompanhamento com a escola, né, em outros setores, como na inclusão, propomos esses espaços de acolhimento que tiveram uma adesão muito grande, assim, foi muito legal para a gente ficou muito feliz, né, porque o retorno foi muito bom, e assim, a gente fazia o espaço, divulgava entre elas, né, enviava por e-mail e etc., e assim, elas apareciam de maneira voluntária, não era algo obrigatório, etc., era uma atividade ali, né, falávamos que era um espaço de expressão, de escuta, e elas apareciam de modo voluntário, assim, em um número bem significativo, assim, apareciam várias pessoas, professoras, funcionárias, ADIs, né, muita gente, assim, e aí foi bem legal. Então, pode passar. E aí, assim, continuando, né, com o que a Alice comentou sobre as rodas de conversa, continuou esse compartilhamento de expressões e sentimentos, de emoções e sentimentos, porém, assim, com aquela nossa ideia, né, de ir aos poucos intervindo, né, para que essa escuta promovesse uma mudança, promovesse uma articulação coletiva, né, de que as pessoas pudessem trocar, se acolher, mas não como um acolhimento, digamos que psicológico, né, naquele formato em que há uma fala e há um profissional que escuta, intervém, né, assim, não nesse formato, mas num formato de acolhimento entre nós mesmos, assim, né, nós como seres humanos, né, todos nós ali como colaboradores, né, uns com os outros, e delas como professoras, como pessoas, atores, né, desse espaço da escola e tal. Então, nós pensamos nesse formato mais dinâmico mesmo. Então, apareceram, né, emoções e sentimentos como medo do vírus, medo de sair de casa, o desejo de fazer sempre o melhor para o aluno e, ao mesmo tempo, um sentimento de impotência, porque nem sempre isso podia acontecer, seja por falta de recursos tecnológicos, às vezes, da própria família da criança, do adolescente, porque a pandemia pegou a todos de surpresa, né? Então, muita gente não tinha computador, a criança não tinha computador em casa, não tinha um aparelho celular com um acesso adequado, assim, para as reuniões, né? Das plataformas e etc. Então, assim, tinha esse sentimento de impotência ali também frente às determinações do poder público. Então, muitas vezes havia legislações assim que eram baixadas naquele momento sem uma consulta aos atores escolares, e aí elas tinham que lidar com aquilo, né? Vem uma legislação e aí vamos fazer o quê? Então tinha muita angústia, tinha sentimento de impotência, né? E aí algumas relataram sobre insônia nesse período, então aparecem aí dimensões do pessoal, né? Do sentimento, da emoção, de vivências, né? Que a pessoa está tendo ali, que são muito humanas. Então, assim, para além das preocupações pedagógicas, né, de como vamos lidar com isso, quais recursos vamos utilizar para alcançar a atenção das crianças, né, tudo isso que aparece na literatura estava ali presente o tempo inteiro na fala delas também.
preocupação com o recurso de como encontrar a criança, prender a atenção e etc., mas também uma preocupação que era humana, né, inicialmente, por exemplo, com a falta de vacinas, né, como vamos conseguir retomar essa ideia do presencial sem vacina? E aí a gente já tinha um movimento aí do poder público pressionando para que as escolas voltassem ao presencial, porém ainda sem vacinas, e aí algumas professoras com comorbidades, né? Como é que fazia essa volta, né, ao presencial, sem essa vacinação, tanto da família quanto dos atores escolares, enfim, dos estudantes também, e aí ainda estamos em curso, né, mas foi algo que no início apareceu bastante, né, e depois se vamos tomar ou não a vacina, se é segura ou não, mas aí muitas delas tinham um posicionamento de luta mesmo pela vacina, pelo direito de se vacinar, né, assim, olha, eu vou tomar, eu tenho comorbidades, eu quero voltar ao normal, assim, né, ao presencial, e, enfim, foi esse espaço de acolher mesmo, e acolher entre nós, não um acolhimento de, digamos que num formato psicológico, digamos assim. Pode passar, por favor. Então, como eu falei, a diferença, né, dessas rodas de conversa para esses espaços de acolhimento, né, o objetivo era dessa busca efetiva ali, ativa pela construção de recursos, mas uma construção coletiva, recursos psicológicos, recursos políticos, né, assim, de como vamos nos posicionar diante disso, porque ali nós tínhamos profissionais, né, de uma escola pública, que podiam sim se articular, né, que podiam sim buscar, frente a essas determinações, etc., um posicionamento coletivo, né, e não ficar sofrendo sozinhas. Então, isso foi uma coisa muito importante que apareceu nessa construção de recursos, porque nessa escuta, elas foram percebendo que elas não estavam sozinhas. Então, isso foi aparecendo para a gente, assim, olha, é muito incrível, eu estava com esse sentimento, né, de que e agora eu consigo compartilhar com vocês e perceber que outras professoras, outras profissionais, né, estão vivenciando algo parecido com o que eu estou vivenciando, com a minha angústia. Então, isso apareceu bastante na fala delas, de perceberem que não estavam sozinhas, tanto nos sentimentos, quanto para essa construção coletiva de recursos psicológicos e, sobretudo, políticos, né, assim, também de se articularem. Né? Então, foi também esse espaço de reunir todo mundo. Então, foi bem legal, assim. Essa busca, né, por recursos para lidar com o medo e a incerteza, que eu falei antes, que teve também esses recursos que foram mais individuais, então algumas delas trouxeram, assim, né, esse compartilhamento que foi incentivando outras, né, também a buscarem as suas próprias formas de recursos para se sentirem confortáveis ou menos desconfortáveis, melhor, né. Então, algumas delas falaram sobre a busca por fazer exercício físico, por olhar a lua, contemplar o belo, né? Olhar as flores, olhar as árvores, admirar o que estava ao redor, assim, como uma busca mesmo de, enfim, diminuir esse sofrimento que estava muito grande, né? E essas ideias iam surgindo e elas próprias iam se articulando, né? Então, às vezes a gente fazia isso num espaço de acolhimento, aparecia algo desse tipo, e aí no próximo espaço de acolhimento, outra pessoa já dizia, como fulana falou, né, na roda, no espaço de acolhimento passado, ela disse que estava olhando a lua, então eu comecei também a admirar o belo, a olhar as árvores e tudo mais. Então, essa construção coletiva mesmo, de recursos que parecem individuais, né? Outra coisa que apareceu foi estabelecer limite frente ao virtual, né? Que a Alice trouxe também, que está presente na literatura, de que o virtual toma um tempo que às vezes não tomaria, né, no período presencial, de o aluno mandar a mensagem, o pai da criança mandar a mensagem às 10 da noite, e aí a professora de maneira imediata responder, mas aí elas foram percebendo que isso estava invadindo a rotina, no sábado, no domingo, no feriado, na noite, etc. E elas foram colocando também limite nisso, assim, de tentar não trabalhar, né, nesses turnos que eram mais de descanso, né? E também refletir
sobretudo sobre os limites pessoais e coletivos, mas também sobre as suas potencialidades. Olha, estamos todas aqui juntas, né? O que podemos fazer? Olha que legal, nós temos um espaço aqui que é de articulação, nós estamos juntas, nós temos um momento que às vezes nem acontecia antes, né, de maneira tão ativa, com tantos funcionários da escola juntos, né, pessoas, tanto professores como de outras áreas, assim, e assim, estamos todos aqui, estamos lidando com problemas que muitas vezes estão associados ao poder público, né, essas determinações. O que podemos fazer? E aí foram surgindo as potencialidades da escuta, as potencialidades dos nós, que nós colocamos aqui como nós de nó, né, de amarrações, de laços, associando ao laço social, a essa coletividade e também pensando nos nós do pronome mesmo, né? Estamos aqui entre nós. Fazemos o quê, né? O que podemos fazer? E isso foi muito potente, assim, né? Surgiram propostas políticas, algo muito atrelado também ao empoderamento, né? Isso foi aparecendo. Professoras, pessoas que tinham mais uma postura mais de militar mesmo, né, de já ter uma vida aí militante e tal, foram compartilhando também suas experiências, né, suas vivências e tal, suas possibilidades ali dentro do contexto. E isso foi também criando possibilidades para as outras professoras, para as outras pessoas que estavam ali presentes. E isso foi muito legal, assim, foi muito gratificante. Como eu falei antes, é algo que ainda está em processo, nós ainda estamos fazendo esses espaços de acolhimento, continuaremos, né? Estamos planejando o próximo, e é algo que não é um final, assim, na nossa apresentação. Pode passar. É isso. Posso interromper o compartilhamento? Bom, gente, primeiramente eu gostaria de parabenizar a todas por esse projeto muito belo que mostra, de maneira muito bonita mesmo, a palavra é essa, a humanização, né, dos atores escolares e a união, né, para compartilhar experiências. De verdade, parabéns pelo projeto. E agora eu abro a discussão, né, para todos aqueles que quiserem fazer seus comentários, colocar suas questões e intervenções. Fiquem à vontade. Um de cada vez, gente. Não precisa se apressar. Desculpa, eu não sei se... enfim, se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer um comentário sobre a apresentação, porque assim, Por favor, Rita. o que eu gostei muito é que eu comecei a universidade no ensino remoto. E quando a gente começou, foi aquele parque que a gente idealizou, né, ir para o UFPB e tal, começar a estudar. E sempre ver, né, pelo menos eu sempre vi os professores assim, meu Deus, são doutores, mestres, entende? E eu ficava impressionada. E quando eu cheguei para ter aula remota, eu vi muitos professores muitas vezes já idosos, e a gente percebia o cansaço deles em relação às aulas remotas e também muita dificuldade em relação ao período de utilizar as tecnologias por diante. E não apenas eu, mas, tipo assim, todos os alunos. E eu achava muito bonito, porque a gente percebia, disse, olha, o professor tal tem dificuldade nisso, vamos fazer alguma forma de compartilhar os slides para eles, se oferecer. Então, gerou-se uma interação, assim, professor-aluno,
de aprendizado mesmo, de troca de conhecimentos. E como vocês comentaram, nesse período de pandemia ele chegou e não pode ser super idealizado que vai utilizar como novas ferramentas para sempre, porque existe a questão da desigualdade social, como bem falaram, eu concordo completamente, mas eu também penso que foi algo bom em determinados aspectos, por propiciar essa troca, né, essa interação de conhecimento entre aluno e professor, e achei que foi uma experiência boa nesse sentido, mas, claro, temos que também ter horário social e depende de qualquer coisa. Então, eu gostei muito e gostaria de compartilhar essa experiência. Quem quiser mais pronunciar, fica à vontade. Obrigada, Rita, pela sua contribuição. Bem interessante a gente perceber essa experiência, inclusive assim, no ensino superior, né, que tem suas especificidades. Eu, particularmente, sou professora do ensino superior e aprendo muito com os meus alunos. Também recebo muita contribuição nesse sentido, né, de aprender a mexer nos aplicativos, nos programas, e tem muitas coisas que a gente vai aprendendo mexendo, vai descobrindo, né? E a gente percebe os professores que são de outras gerações, que podem ter um pouco mais de dificuldade, mas que também vão tentando e vão aprendendo junto com os alunos. Então, a gente tem, sim, claro, uma experiência nova que nos traz muitas aprendizagens, sem dúvida. E aí, você falando, eu fiquei aqui pensando sobre o quanto que é diferente realmente da educação básica, né? Pensando o ensino para crianças, porque as crianças precisam de um suporte. Também ensinam aos professores, tem várias crianças que sabem mexer até mais do que os professores, né? Mas muitas crianças precisam do suporte do adulto, aí tem essa intervenção da família. Então, é uma dinâmica com determinadas nuances, né? E tem uma sobrecarga ainda maior para esse professor da educação básica, porque ele tem que dar conta de tudo, né? Do aluno que não está conseguindo mexer no programa, no aplicativo. O adulto não, o adulto vai buscando outros caminhos, né? Mas a criança precisa, então, esse professor precisa de alguma forma colaborar com isso, ou entrar em contato com a família para sinalizar que a criança não está conseguindo acessar, e a família chega né, e se torna presente, mas aí tem as interferências familiares, tudo se torna público de alguma forma para esse professor, então tem uma experiência que é bem mais complexa, né, para os professores da educação básica nesse sentido. E são muito cobrados, como a gente tentou trazer, né? Ficou bem evidente na nossa experiência, algo muito recorrente na fala de todas as professoras e gestores, coordenadores, né? Quem está na linha de frente, quem tem contato direto com a Secretaria de Educação, e também as auxiliares, os outros atores escolares como um todo, mas sobretudo esses que estão, né, na sala de aula diretamente, e a parte da gestão, assim, o quanto que são cobrados e o quanto que são pouco escutados. Isso para a gente se tornou uma expressão bem evidente, né, em todas as rodas, em todos os espaços de acolhimento. Muita cobrança, pouca escuta, pouco apoio, né, e muita cobrança, muitas coisas para eles desenvolverem, e pouco apoio, pouca contribuição, pouca escuta. Bem interessante a gente perceber isso, e bem delicado, né? Acho que tem uma pessoa com a mão levantada. Sim, pode falar, Bruno, fica à vontade. Seu microfone está desligado, desculpe. Desculpa, gente. Então, bom dia. Meu nome é Bruna, eu sou psicóloga, trabalho em Minas Gerais, trabalho numa escola técnica integrada ao ensino médio, que tem alguns cursos superiores também. E eu estou participando aqui porque eu fiquei bem interessada nessa questão mesmo do acolhimento, né? Porque a gente vem aí de quase 2 anos de ensino remoto, e eu percebo que, ainda mais cedo eu falava isso em outra mesa,
eu tenho um perfil muito clínico, né? E agora, participando desse evento, a minha chavinha está virando, que eu preciso muito entender qual é o meu papel enquanto psicóloga escolar, né? Para eu conseguir marcar melhor, assim, o meu trabalho e, enfim, né? Me colocar com maior conhecimento nessa área. Então, eu tenho começado agora a procurar um caminho para iniciar mesmo na psicologia educacional aí. E o que eu percebo muito dos colegas, né, tanto os professores, muito do que vocês falaram, né, a gente percebe essa realidade por aqui. E eu fiquei pensando, né, após 2 anos que nós estamos nessa realidade praticamente, eu não fiz nenhuma intervenção com eles, né, mas a partir do que vocês falaram e do que eu tenho percebido em algumas reuniões, né, eu acredito que seria bem potente que isso fosse realizado, né? E aí, assim, eu perdi alguns momentos das falas de vocês, mas vocês trabalharam com todos os atores, né, escolares aí, e assim, eu fiquei pensando assim, parece que eu fico assim, né? Parece que santo de casa não faz milagre. Aí, às vezes, eu fico meio achando muito que o meu papel era só com aluno, né? Talvez por não entender de fato o meu papel na escola. E agora que isso está despertando, e assim, né, quando vocês vão falando, vai me inspirando e com muita vontade de propor algo para eles. Até pensei que o Dia dos Professores está chegando, né? De repente eu poderia estar pensando algo em cima disso, mas um acolhimento não apenas para os professores, porque eu percebo que os colegas técnicos, né, também estão muito numa condição, principalmente as pedagogas, né, assim, numa sobrecarga de trabalho muito grande. Identifico muito quando vocês falam dessa questão de não ter limite mesmo, né? Elas atendem alunos, às vezes, nos 3 turnos e final de semana, né? Então, assim, me despertou um interesse, uma vontade, às vezes, de estar me inspirando no trabalho de vocês para estar fazendo algo aqui, né? Agradeço pelo compartilhar, e se vocês tiverem mais alguma sugestão para me passar, agradeço. Então, Bruna, muito, muito bom te escutar, muito bom ter notícias de Minas Gerais e saber, né, que a nossa prática pode inspirar, isso é muito bom. Esse era o nosso objetivo, né, compartilhar um pouco, escutar também, trocar saberes, inclusive justamente escutar críticas, sugestões, porque tudo isso vai ajudando a gente a pensar e também inspirar outras práticas, então, muito bom. Então, fiquei aqui pensando enquanto te escutava, realmente na importância desse trabalho nessa triangulação, né, nesse tripé, que é o que sustenta a gente na psicologia escolar. Acho que vale a pena, você vem mais da área clínica, né, e aí realmente importante, né, claro que de algum modo a área clínica nos ajuda em qualquer área, em qualquer espaço, mas a psicologia escolar tem algumas especificidades e fiquei pensando para tentar contribuir de alguma forma com o que você trouxe, né? Com a sua angústia do momento, com aquilo que você vem vivenciando, que tem a ver com realmente essa dimensão do que sustenta a psicologia escolar, essa triangulação, né? Um tripé, mas muito mais nessa perspectiva de uma certa triangulação desse trabalho que se refere à prática com estudante, escola e família, né? Claro que quando a gente vai para ensino superior, a família já não aparece tanto, mas a educação básica aparece de forma bem evidente. Mas é bem importante mesmo que o psicólogo na instituição, né, o psicólogo escolar, pense realmente nessa interface, né, professor e aluno. E, claro, é um grande desafio. A gente também, assim, para compartilhar um pouquinho mais da nossa experiência, o nosso trabalho, por muitos anos, vem se concentrando mais no estudante, né? É bem verdade, porque a gente trabalha com a dinâmica da inclusão escolar, mas a gente sempre fica nessa angústia de não, temos que fazer mais coisas com os professores, temos que incluir mais os professores. Então, a gente conseguia fazer algum tipo de trabalho com os professores muito na via das reuniões, né? Vamos nos reunir, vamos pensar junto com essas professoras, com os atores escolares, mas reuniões mais pontuais, reuniões duas a 3 vezes por ano, assim, eram reuniões mais pontuais.
Aí depois a gente começou a desenvolver uma outra proposta junto com a escola, a própria escola, na verdade, né? Em diálogo com a escola, mas foi uma proposta que a escola fez de construção de um café com os pais. E aí a gente conseguiu avançar mais um pouco, um trabalho já um pouco mais próximo das famílias, mas justamente na parceria com a escola e que extrapola a relação direta com o estudante, né? Então foi mais um passo que a gente conseguiu dar. E aí agora é que a gente está conseguindo, de fato, desenvolver um trabalho mais direcionado para a escola. Para a escola, eu falo equipe escolar. Então, já era um desejo nosso há muito tempo, mas por conta das demandas, do dia a dia, do cotidiano escolar, a gente sempre se concentrou também mais nos estudantes, né? Mas com esse olhar atento, não, de vamos lá conversar com os professores, precisamos ter contato com os professores, vamos nos reunir com as professoras, sempre tentando incluir as professoras de alguma forma e a família, mas agora que a gente conseguiu alcançar esse trabalho mais voltado para as professoras mesmo, inclusive um ponto importante que a gente não chegou a mencionar nessa apresentação, mas que é assim, extremamente relevante, que foi o seguinte, a gente desconstruiu primeiro com elas essa questão de que esses encontros seriam para falar sobre os estudantes. Havia um pouco essa impressão, né, de nós vamos nos reunir com o grupo da UFBA para falar sobre os estudantes que são acompanhados. Não, 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 não. A gente quer saber de vocês, como vocês estão, né? A gente conversa depois sobre os estudantes, em outros momentos, nas videochamadas, porque a gente continua acompanhando os estudantes em situação de inclusão, então a gente tem reuniões pontuais com as professoras que acompanham esses estudantes. Aqui na roda de conversa, aqui no acolhimento, a gente quer saber de vocês, como vocês estão, né? Então, a gente conseguiu desconstruir com elas essa perspectiva de que sempre o contato com elas era para falar sobre estudante, né? Sempre era voltado para a prática inclusiva. Não, né? Não é disso que se trata agora. O que importa é cada uma, como é que cada uma está, como é que vocês estão enquanto professoras, educadoras, e o que nós podemos fazer juntas a partir desse dispositivo. Enfim, então fiquei pensando aqui um pouco. E outro elemento que me ocorre, que é bem característico também da experiência em psicologia escolar, eu fui também psicóloga escolar, só que no contexto de creche escola, né? Então, crianças até 5 anos, e é uma realidade bem explícita, né? E a gente percebe de alguma forma a diferença do trabalho que a gente faz. O que eu estou querendo dizer? Eu fui funcionária da escola, né? Contratada dessa creche escola, então eu estava ali na posição de psicóloga escolar, é diferente do trabalho que a gente faz nessa escola pública, em 2 escolas públicas, onde a gente entra como extensão. Então, tem esse ponto que você toca quando você diz, né, que aquela pessoa ali, daquele espaço, às vezes não consegue desenvolver tantas coisas, justamente porque é um funcionário da escola, né, tem uma relação mais próxima com essas professoras, participa do cotidiano. Então, às vezes, é um pouquinho mais delicado mesmo construir algumas propostas com essa relação tão próxima, tão direta, uma relação assim, tão do cotidiano. Então, acho que fica algo para pensar, né, para refletir, enquanto uma proposta, quem sabe, né, de que para algumas atividades que você possa pensar em desenvolver com elas, quem sabe chamar um outro colega, convidar um outro colega para desenvolver dinâmicas e você fazer parte do trabalho, né? Fazer parte ali daquele momento já em outro lugar. Foi algo que eu pensei aqui agora, porque realmente, para quem é funcionário da escola e está todos os dias ali com as professoras, em outra dinâmica, né? Às vezes é um pouquinho mais delicado desenvolver esse outro trabalho de escuta. Às vezes é importante que venha esse alguém de fora, né? Que possa escutar a partir de um outro lugar, que é o que a gente faz. A gente não está no cotidiano da escola todos os dias com as professoras. Então, a gente chega em um outro lugar, né? Então, tem algumas coisas que, por exemplo, elas nos falam justamente porque a gente não está nessa dinâmica, né? Da relação próxima, de ser colega ali, de estar, como é que eu poderia dizer? Nós não estamos submetidas à mesma chefia, né? À mesma lógica, à mesma coordenação, a gente está em uma outra posição, o que, de alguma forma, abre maiores possibilidades de escuta. E, às vezes, nessa outra relação, algumas coisas ficam
nesse campo do ruído da comunicação, né? Enfim, fiquei pensando aqui um pouco sobre essa especificidade da psicologia escolar. Não sei se deu para entender a proposta. Qualquer coisa pode me sinalizar, que eu explico um pouquinho mais o que eu estou querendo dizer. Primeiramente, obrigada, professora Verônica. A professora Niara comentou aqui no chat, falando sobre talvez uma parceria com outros psicólogos de rede de ensino, como a senhora estava comentando, sobre trazer um psicólogo de fora para fazer essas atividades na escola. E o Eberton Gomes, ele comentou, na verdade, ele fez uma pergunta, dizendo o seguinte: no caso, vocês acabam fazendo uma atuação clínica na escola? Ele fez esse questionamento. Bom, posso tentar responder, mas Niara, Cris, Leane, Alice também, qualquer coisa, tá, meninas? Podem auxiliar aqui. Então, sobre o ponto que a Niara trouxe em relação à parceria com outros psicólogos, é exatamente isso, né? Não seria, como é que eu poderia dizer, não é alguém para assumir, né, o lugar do psicólogo na escola, de jeito nenhum. Psicóloga é Bruna é psicóloga escolar daquela instituição. Mas para algumas atividades de escuta coletiva, né, às vezes pode ser importante realmente que venha essa outra pessoa, né, de fora, algum colega, alguém que ocupe uma outra posição nessa parceria, né, que ocupe um outro lugar, para que essas professoras, talvez, para que elas fiquem mais à vontade, né, para que possam se expressar a partir de um outro lugar, sem tantas fantasias, né, de, será que Bruna vai falar com a coordenadora? Será que Bruna vai falar com a diretora da escola, né? Para onde vai essa informação? Então, são essas coisas, nesse sentido, assim, o quanto que às vezes é delicado mesmo, para quando o psicólogo é um psicólogo vinculado à instituição. Mas, por outro lado, o psicólogo que é vinculado à instituição tem um olhar muito mais aprofundado do cotidiano, né? Tem outros ganhos que são bem importantes e que consegue ofertar uma outra escuta também, às vezes um pouco mais individualizada, né? Um pouco mais disponível, inclusive, do que esse alguém de fora que não conhece o cotidiano escolar. Então, são duas estratégias, na verdade. Essa estratégia de quem está dentro e essa estratégia desse de fora que vem de um outro lugar e que pode favorecer uma circulação da palavra mais fluida, né, de alguma forma. Bom, sobre o que o Eberton Gomes mencionou. Então, se a gente acaba fazendo uma atuação clínica na escola? Não, de jeito nenhum, Eberton. A ideia não é essa, não é levar terapia para a escola, não é levar psicologia clínica para a escola, não, a psicologia escolar tem essa outra especificidade, né? Por isso que é tão importante pensar nessa dimensão da psicologia escolar, inclusive, né, trazendo um pouco essa especificidade da psicologia escolar crítica, né, que vai olhar para o contexto, para a realidade da cultura, realidade social, entender a escola enquanto campo de relações, compreendendo essa rede complexa e a escola enquanto dinâmica, como é que eu poderia dizer, mais ou menos o que Cris Leane mencionou, né, o aspecto da coletividade, das articulações, o engajamento político. Então, por isso que, inclusive, a gente foi tentando caminhar com elas nessa direção, né, da saída de, sim, escutar as queixas individuais, escutar, né, as angústias, mas promover, de algum modo, uma saída da queixa para uma posição mais implicada e implicada coletivamente e dentro da dinâmica educativa, né? Então, como cada uma se implica enquanto pessoa, claro, era super importante que pudéssemos alcançar isso, mas como é que cada uma se implica enquanto professora dessa escola, enquanto professora dessa rede municipal, o que é possível fazer, o que nós podemos construir juntas para mudar, inclusive, né, para propor coisas, para questionar essa secretaria. É difícil, claro, mas o que é possível? O que nós podemos fazer? Então, não se trata de clínica na escola. Agora, não podemos negar que temos, sim, um olhar clínico, temos um olhar voltado para a subjetividade, temos um olhar que, né, aquilo que Bruna traz é da trajetória dela, uma trajetória clínica, a gente não deixa do lado de fora, né?
é algo nosso, é algo que nos constitui. Então, temos um olhar, assim, voltado para os aspectos do afeto, das emoções, dos impasses subjetivos. Então, esse olhar está aí, né? Nos atravessa e a gente de alguma forma articula a nossa prática. Mas a ação em si não é uma ação clínica, é uma ação do campo escolar, né? É uma ação escolar, uma ação voltada para essa perspectiva do campo escolar, do que tem ali dentro, do que a gente pode construir ali dentro e voltado para essa dinâmica das relações, das interações, enfim, tá? Passar para Cris. Só um comentário rápido, né, sobre algo que você falou a respeito da ideia também, né, da inquietação de Bruna, né, que você fala, assim, que as pessoas podem ter essa fantasia, né, de o que ela vai fazer com essa informação, com essas informações que saem dali. E, assim, uma coisa que a gente fazia sempre no início das rodas de conversa e também no início dos grupos de acolhimento era pactuar o sigilo. Acho que isso é fundamental, assim, em atividades que envolvem grupos, etc. Mas, assim, sempre parece algo que já está dado, assim, né, está implícito, mas não, a gente precisa pontuar, né, de que aquele é um espaço aberto para se falar e que é um espaço de sigilo, né, assim, o que é dito aqui, né, fica não somente, por exemplo, da profissional, da pessoa de Bruna, com relação a outras pessoas, mas de todos ali, né, todos os participantes daquela atividade. Então, não é porque a pessoa não é, sei lá, não é psicóloga, é uma funcionária da escola, sei lá, da biblioteca, que ela vai sair falando o que ouviu ali, né? Então, assim, é um pacto mesmo coletivo de, olha, o que é dito aqui fica aqui, né? Primeira regra básica é o sigilo. E aí a gente fazia outras regrinhas também, né? De respeito à fala do outro, respeito à opinião, né? Assim, digamos, a expressão do outro ali, né? O que o outro diz é importante também. Pode ser diferente do que você vai dizer, mas também é importante. A gente não dizia dessa forma, mas dizia assim, olha, uma das regras é respeito à fala do outro, né? Respeito à expressão da outra pessoa, né? Então, primeiramente, o sigilo. Assim, e achei importante falar isso, porque acho que é uma maneira de deixar evidente ali, né? De que essa não é uma atividade que vai ser levada para um outro lugar. Né? E aí também tem um esforço da coletividade, né, de não levar isso, não espalhar isso por outros ambientes, e aí as pessoas se sentem mais confortáveis para colocar suas inquietações. Outra estratégia que a gente fazia também, a gente até trouxe os post-its, né, da plataforma Jamboard, que a gente começou a usar justamente por conta dessa facilidade da internet, e aí a gente colocou essa plataforma lá nas rodas de conversa, a gente trouxe alguns prints, e se vocês observarem, são narrativas sem uma identificação de autoria. Então, a gente fez isso de propósito lá no momento, nas rodas de conversa, quando elas ainda não estavam tão habituadas a esse momento, né, de fala, a gente utilizou a Jambo para justamente a gente colocava o link, então elas não entravam logadas no próprio e-mail, e aí o que acontecia é que ninguém sabia quem estava digitando o quê. Então alguém colocava lá angústia, e aí a gente falava, ok, apareceu aqui angústia. Alguém se identifica com essa palavra? Né? Alguém quer comentar essa palavra? Então não necessariamente quem escreveu iria comentar. Podia ser alguém, olha, eu me identifico, né, com essa palavra. Né? Alguém colocou aí, eu gostei. Fala de mim também. Então a gente foi utilizando essas estratégias assim para que elas fossem se acostumando a essa expressão, né, de si, a essa expressão de emoções também ali, de que era um espaço de confiança, né, de que estávamos entre nós ali, embora ainda não houvesse esse formato, eram rodas de conversa mesmo para compartilhamento de como estava sendo esse período da pandemia, para a gente poder se aproximar mais da escola, né, a escola estava ali, embora não estivesse no período de aulas, né, estava ali nessa adaptação para o remoto e não estava num período de aulas efetivamente remotas, eu acho, no início ainda das rodas de conversa. Mas, assim, elas já estavam demonstrando preocupações, inclusive com a volta às aulas presenciais e tudo mais.
Então, assim, é isso. Acho que são estratégias que podem ser pensadas aí para, enfim, né, que as pessoas comecem a confiar mais nesses espaços, né, de que, olha, estamos entre iguais, estamos entre pares, estamos numa construção coletiva, não estamos aqui para fazer terapia, né, não estou aqui necessariamente para falar, enfim, das minhas angústias, falo se eu quiser, né, então participo se eu quiser, primeiramente é voluntário, participo se eu quiser e falo se eu quiser. A gente teve algumas rodas, né, meninas, que tinha pessoas que iam e falavam, hoje eu sou fulana, mas eu vou ficar aqui quietinha, eu não quero falar. Aí, certo. Então, assim, é isso, são espaços de respeitar o silêncio também do outro, né? Não é fale. Então, respeitar o silêncio, respeitar a fala, respeitar o sigilo. Essas coisas são importantes, assim, chegar devagarinho também, não chegar já esperando que todo mundo fale muito sobre o que está acontecendo consigo e etc. Vai ter gente que vai preferir se calar e tudo bem também, né? É isso. Everton tá com a mão levantada. Gente, bom dia, desculpa não poder ligar a câmera, que tá horrível aqui a internet. E durante as falas de vocês, né, agora na pós-apresentação, veio me surgindo algumas dúvidas e anotei aqui. Primeiro, eu queria parabenizar, eu achei ótima essa questão do espaço de acolhimento, né? Porque, querendo ou não, estamos vivenciando algo novo, né? Que a pandemia veio e a gente teve que se transformar em tudo. Tipo, aí esperavam que ninguém sabia como atuar numa pandemia, né? Então, eu acredito que foi de suma importância, né, esses espaços de acolhimento, porque ali elas poderiam, as pessoas que estavam envolvidas puderam ver que aquele problema não era só de um, e sim do coletivo, né? Principalmente os professores, que eles já vêm com uma carga muito pesada, de secretaria, da própria direção da escola, e fica aquele cargo e tendo um apoio, assim, como um acolhimento mesmo, foi fundamental. Outra coisa que eu queria falar foi que a gente, como psicólogos, né, eu como futuro, né, psicólogo escolar, a questão do trabalho de formiga. A gente não vai conseguir colocar algo assim imposto de uma vez só. A gente vai pelas beirinhas, vai levando um pouquinho, vai conquistando um pouquinho, né? Como vocês tinham falado sobre a confidencialidade, a questão de conquistar a confiança mesmo daqueles atores que a gente foca muito no professor, né, que é aquele que está ali diariamente por muito tempo com o aluno, mas que também a gente também nós não podemos esquecer do porteiro, que é ele que vê quem está como entra aquela criança, quem leva a criança, as coisas todas. É questão de cozinheiro, a tia da faxina. Então, assim, é uma coletividade real, né, que a gente tem que contar com eles também, mas que a gente acaba focando só no professor. Outra coisa, que agora é mais focado para a Bruna, né, que eu tenho um texto que a professora Fabíola, que é uma das organizadoras do evento, passa para a gente na disciplina de Educacional 2, que é de Marinho Araújo. Intervenção institucional, aí são a ampliação crítica e política da atuação em psicologia escolar. Você que agora está querendo mesmo aprofundar, né, na questão de psicologia escolar educacional, então eu indico esse texto, ele é de 2014, muito bom, que ele clareia muito, assim, a gente quando está na disciplina, a gente diz assim, será que o psicólogo é capaz de fazer alguma coisa na escola? Porque a gente acha que vai fazer a clínica. E não, lá nesse texto, Marinho Araújo deixa claro as coisas que o psicólogo faz, entendeu? Por isso que eu fiquei perguntando, meu Deus, elas fazem clínica na escola? E eu fiquei nervoso, porque assim, tantas coisas que a gente pode fazer, que eu fiquei, meu Deus, uma das coisas que a gente menos deve fazer na escola é uma clínica, porque vamos fazer um encaminhamento, vamos fazer a escuta das vozes institucionais.
né? Mas não a clínica. E eu também estava pensando, anotei aqui, que esses, como é que eu posso dizer? Esses eventos que a gente acha que é tão pequeno, né? Tipo, vai ser uma coisinha tão pequena, mas traz um significado tão grande. Assim, eles, para quem está de fora, diz assim, é uma besteira esse evento, esse encontro de hoje vai ser uma besteira, e no final é tão gratificante, tanto para eles e tanto para a gente que está organizando, que a gente sai conquistando eles e pegando coisas que eles nem imaginavam que iriam dizer naquela reunião, naquele acolhimento. Então, é isto. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Sim, incentivar sempre, né, o professor, principalmente, a sua prática. Bruna, que fica dizendo aí que não sabia tanto o que fazer. Então, assim, de cara, você tem que conquistar, né, a confiança do professor, que é aquela pessoa que você vai pedir para fazer observações e assim vai. É porque é tanta coisa assim, que eu queria falar, principalmente para a Bruna, né? Mas eu vou passar aqui o nome do texto e o ano, e aí eu vou também disponibilizar meu contato, vai que precise de alguns textos. Eu sou muito focada assim sou do núcleo da professora e assim a gente discute muito sobre isso. E quando eu comecei a estudar esses textos, né, ampliou muito minha visão. Então, para a Bruna, principalmente, vai ser ótimo. Entendeu? Então, quem quiser precisar, é isso. Agradeço pela participação, agradeço pela explanação de vocês. Muito obrigado. Estou amando o evento, né? Aprendendo cada vez mais. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Eberton. Nós ficamos felizes por você estar gostando do evento. E eu gostaria de fazer alguns comentários aqui que apareceram no chat. A Alice Pinheiro, ela comentou que outra questão é que nas rodas de acolhimento não colocamos acolhimento psicológico, nós não colocamos acolhimento psicológico, justamente para não se confundir com terapia, como uma terapia em grupo, né, como o Evan estava falando. E outra coisa também é que ocorreu uma pergunta da Bruna se as participantes poderiam compartilhar a apresentação que fizeram. Aí eu passo a pergunta para vocês. Pronto. Então, Bruna, a gente pode... Perdão. Acho que a gente pode, qualquer coisa, apenas dar mais uma olhada, né, meninas, em relação Claro que é importante sinalizado, quando o Cris Leane estava falando sobre a questão do sigilo, também é importante até avisar que a gente está publicando essa nossa experiência, claro, preservando nomes, né, de escola, e não tem o nome de nenhuma das professoras, mas, para além disso, a gente tem essa possibilidade de publicar essa experiência, porque é uma escola que a gente tem vínculo, a gente tem um projeto de extensão lá dentro, elas já sabem que a gente faz pesquisa, que a gente faz extensão, e que a gente traz isso de volta para a academia, né? Então já é algo acordado entre elas, inclusive a gente sinalizou que a gente tinha feito a inscrição no encontro, né, da Paraíba, e que a gente ia compartilhar um pouquinho de como foi a prática, mas preservando, obviamente, né, o sigilo e as informações mais detalhadas. Então, também é importante destacar isso, né? A gente teve esse cuidado. E aí a gente pode só dar mais uma olhadinha no material, né? Para compartilhar com quem quiser essa parte mais de conteúdo, parte mais teórica, né? Assim, dar uma última olhada só para a gente ficar tranquilo em relação a isso, apesar de que a gente já arrumou nesse sentido do que poderia ser compartilhado. Mas acho que sim, né? Acho que a gente pode compartilhar sim, acho que vale a pena. Posso até pegar o gancho aqui, Rita, para comentar sobre o que o Eberton mencionou. Muito, muito bom te conhecer, Eberton, mesmo que tenha sido só por voz, mas muito bom perceber o seu desejo pela psicologia escolar, já fiquei aqui empolgada. E ia dar essas dicas também para a Bruna, que está entrando agora na psicologia escolar. A professora Fabiola Aquino é uma referência super importante, vale muito a pena procurar os materiais dela. A Cleise Marinho, que é da Universidade de Brasília, né? O texto que Eberton indicou é da Cleise Marinho, muito provavelmente.
tem Raquel Guzzo também, e em Minas tem o pessoal do FMG que tem trabalhado também com uma esfera importante, não sei exatamente a sua aproximação em relação a algumas perspectivas, né? E claro, tem uma diversidade muito grande, mas tem um grupo bem interessante que articula psicanálise e educação de uma forma muito, muito, muito interessante. E para além justamente da clínica, é outra coisa, não é psicanálise na escola, é psicologia, é psicanálise e educação, né? É outra coisa, é uma articulação outra, então que também extrapola essa dimensão clínica. E que a gente precisa mesmo, né? A psicologia escolar começa com essa atuação muito clínica na escola e aos poucos a gente vai desconstruindo e ampliando cada vez mais, entendendo que existem outras possibilidades, que encaminhamentos são possíveis, né? As professoras que demandam por um atendimento psicológico, a gente pode auxiliar nesse sentido de encaminhamentos que podem acontecer, mas a atuação na escola é outra. Então, bem importante que a gente vá cada vez mais desconstruindo e pensando em outras propostas, outras possibilidades, enfim. Muito obrigada, professora Verônica. E agora eu gostaria de perguntar se mais alguém gostaria de intervir, né, na discussão, ou se as próprias participantes da mesa gostariam de falar algo, dar algum comentário, fique à vontade. Só quero agradecer mesmo pela participação, achei que foi muito rico, de vocês, de Bruna, Eberton, a sua também, seu compartilhamento, Rita, da sua experiência, né, com o ensino remoto. Já agradeci no chat, mas agradecendo aqui mais uma vez. É um prazer estar compartilhando nossa experiência com vocês. Minha fala agora nesse momento também é de muita gratidão, né, por estar aqui, passando momentos tão ricos, né, de tanto aprendizado. A participação de Bruna, de Eberton e dos outros também, né, que estiveram aqui escutando a gente. Muita gratidão por isso, por essa oportunidade, né, de poder compartilhar esse trabalho que tem sido tão significativo, né, para a gente, para o nosso grupo, e agradecer também às monitoras, né, a Rita e a Charlotte. Muita gratidão. Também agradecer mais uma vez pela participação, pelas contribuições, pelo compartilhamento da experiência de Bruna e também de Eberton. Agradecer bastante também a Rita e a Charlotte por todo o apoio, desde o momento inicial por e-mail, todos os contatos, pelo compartilhamento também dos slides. Muito obrigada mesmo, meninas. Foi um prazer. Espero poder encontrá-las, né, presencialmente em algum momento, em algum convite para a Universidade Federal do Paraíba. Muito bom estar com vocês. É isso, gente. Obrigada. Obrigada a todo mundo que participou, né, que contribuiu, que fez essa troca. E esperamos de verdade, assim, que tenha inspirado, né, que tenha dado ideias, assim, de por onde começar. E, enfim, a gente está também sempre aprendendo, sempre buscando outros caminhos, né, reinvenções, a gente chama sempre assim, né. Estamos sempre nos reinventando. Mas, assim, esperamos ter inspirado também vocês, quem gosta, né, desse contexto e tal, para, enfim, seguirem, né, para seguirmos. Obrigada mesmo. Então, a gente que agradece, de verdade, a participação de vocês foi ótima. Momento de muitas reflexões importantes, interpretações. Muito obrigada. E agora, né, já estamos nos encaminhando para o final. Eu gostaria de, primeiramente, responder a pergunta. Professora Verônica, a senhora comentou sobre a questão da gravação. Os coordenadores e monitores, eles me informaram que quando eles compilarem todos os vídeos do evento, eles vão mandar o link da pasta para todos os proponentes da mesa. Então, a senhora vai receber por e-mail. E agora, inteirando, né, o agradecimento, eu gostaria de perguntar se a gente poderia fazer um print, assim, que pudesse abrir a câmera para a gente fazer um print e postar nas redes sociais para publicar, né, o evento, né, o evento tão gostoso que estamos participando. Então, quem puder abrir as câmeras, será ótimo. Você tira o print, Charlotte?
Então é isso, gente. Acho que terminamos por aqui. Muito obrigada pela presença de todas e de todos. Foi um momento muito especial. E desejo um ótimo dia para todos e até o próximo evento. Nos encontramos aí pelas universidades com a professora Tice. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Tá, gente? tarde. Boa tarde. Tchau. Boa tarde.